Vale das Trevas. Da ponte pra cá. Sejam bem-vindos ao Vale das Trevas da Ponte pra cá. Eu sou o Rafael. Você não é o Rafael Damasceno? Eu sou o cara do seu Rafael hoje. Beleza? Eu sou o Henrique Ferraz e estamos novamente com o Maurício Lacerda, vulgo O Loira. Hoje não vamos ter a presença de Morrigan Ank e de Felipe Tazzoni, pois eles estão com uma grave doença, gripados. Grave doença. Eles estão gripados, então... Nossa, o pessoal imaginou, meu Deus, né? Deve estar botando os mortos pra fora no hospital. É que aqui na região sul, na região de Porto Alegre, tá acontecendo fortes chuvas, como se fosse no inverno. Chuva, frio, então automaticamente tu consegue pegar rapidamente uma gripe. É, aqui uma hora tá quente, outra hora tá frio, outra hora tá quente, outra hora tá frio, e aí não tem sistema imunológico que resista, né? Mas vamos para os comentários? Bora. O primeiro comentário é de Thiago Melo. É do Thiago Melo? Do Thiago Melo, esse mesmo. Parabéns pelos episódios. Só tenho uma dúvida sobre o assunto. O que houve com esses clãs nas novas edições? Desculpa a pergunta noob, mas faz tempo que estou afastado do tema. Observação. Pois então, né, cara? O que aconteceu com esses clãs? Depende muito, cara, porque passou por muitas reformulações no V5 depois da Segunda Inquisição, né? E muitos clãs não tem nada sobre eles ainda escrito pela própria editora, né? Sim, mas aqui é que tá. Ele se refere ao V5 ou ao Hacking? O Hacking pula, né? O Hacking, a Crônica das Trevas, é outra coisa. Hacking foi um negócio que eles inventaram, que mais tiveram preguiça de fazer história, então falaram que todo mundo esqueceu. Não conta. Não conta? Não. O Hacking ele é um jogo à parte. Pega o V3, corta, aí tu tem o Hacking, que é um outro jogo. Pega o V3, pega o V20, Isso. V20 para baixo. Isso, e aí do V20 tu emenda com o V5. Exato. Eu nem sei porque que eles chamam de V5. É que assim, ó pessoal, É que a quarta edição foi do V20? Não, já foi a edição comemorativa de 20 anos. Talvez Exato. seja a quinta versão da editora, não que seja a quinta versão do Vampiro à Máscara. Sim, não é que tem D&D no caso. É que o Hacking em si ele é um outro sistema, ele é um novo mundo das trevas no caso. Diga-se de passagem, um sistema mecânico bem melhor. A mecânica é melhor. A lore, ao meu ponto de vista, é pior. Nem se Em compara. relação em lore, em relação à história, quem gosta de história, ela peca. Mas quem gosta de mecânica, olha, ela dá um baile no Vampiro à Máscara. Eu também acho que a mecânica é bem melhor. Porque vampiro tem aquela choradeira, né? Ah, não é ativo, não sei o que, combate é horrível, mas o cara esquece que é pra combater essa merda, né, meu? Tem horror pessoal, caralho. Pois é, né? Ele não foi feito... Vamos responder o cara, né, meu? Assim, ó, existem alguns clãs, tá? Clãs da Camarilla ainda existem. O Sabá foi da banda, sumiu. Sumiu o Sabá. Ninguém sabe o que E os aconteceu. independentes ainda não foi nada divulgado sobre eles. O que é certo, tá? Ravenous foi extinto. Ravenous é um clã que foi extinto. Agora, outros clãs, eu não teria um embasamento, tá? Para te dizer agora. O extinto acho que entre aspas. não Vai sei, aparecer alguns... Membros acho que não, né? Não sei se... Não, mas não é mais clã. Ah, claro que Não sim, é. né? O clã Ravenous não é mais clã. E ele também não tem mais peso pra ser linhagem também. Sim, é que Raven não é mais clã porque não tem antediluviano. Tremere também nunca teve antediluviano, mas é clã ainda. Pois é. Voltando, tá? Voltando. A cara Tu do... teve que usar isso aí, muito obrigado. Eu sabia que ia dar... Isso foi pra chamar de loira, viu? Pra chamar de Maurício Loira. Ele respeita, né? Ele fala o loira, né? Porque o pessoal piorava, né? Com Não, a certeza. gente vamos respeitar os artigos, né? O senhor loira. Tá certo que o Maurício é um artigo indefinido, mas vamos, né? Tá, pega o próximo aí. Tá. Continuando com a observação dele, tá? Observação. Aproveitando para divulgar o meu jogo inspirado no podcast de vocês. Curti? O link é https:// Thiago com H, traço Melo com um L só, .itch.io/vampire/ desculpa, traço slave, traço tactics, TACTICS,
TICS. O link vai estar lá no nosso blog, lá nos comentários, para quem quer analisar, ver. Eu recomendo, dê uma olhada, se curtir, continue jogando, se não curtirem, dê um feedback para o Thiago, que é importante. É importante para o Thiago, é importante para nós, esse tipo de informação. Nós vamos jogar, com certeza, vamos dar uma jogadinha, vamos passar um feedback. Se achar, eu gravo a jogatina só pra mostrar pra galera. E legal que ele tava, acho que há uns 2 podcasts atrás ele falou que tava produzindo e já tá pronto já. Exato, boa ideia. Se puxou. O próximo comentário é do Henrique. Primeiramente, uma bela noite para vocês, meus caros. Venho por meio desta nota de repudio deixar claro a evidente infração da máscara que é a existência deste podcast. Para que essa situação não seja relatada às entidades responsáveis, venho lhe propor um acordo escrito em sangue. Olha, já vem intimando a galera. É da tua alçada aí, se acordar a assinar acordo em sangue. Este link não vai ser divulgado para os seus superiores somente se vocês cessarem os comentários de cunho pejorativo ao clã Tremere. Repetindo, clã Tremere. Aí já acabou de fazer Henrique, eu concordo plenamente contigo, cara. E digo mais, cara. Caso eles continuem com esses termos pejorativos, com essas informações fakes, cara, eu mesmo vou me certificar de que a boca deles sejam costuradas com um saco. Cara, Tremere é clã. Só é baixo clã, básico, né? Eu diria Dark Ages, né? É uma teoria que perdura até os dias atuais. Atenciosamente, Rosetta Reed. É o cara que assinou pela personagem que ele joga aqui dessa mulher. Exatamente. Daí ele deixou uma observação. Ferraz, quero meu XP na canha de Burra. Então tu conhece, maluco. Agora eu conheço. Pois é, o Tremere é clã, cara, é só uma piadinha que a galera faz. Ou não. Vamos para o nosso próximo comentário, que é também dele, do Thiago Melo. Parabéns pelo episódio. Muito bacana o formato de 2 episódios por clã. Observação, finalizei o jogo de vampiro. E observação 2, adicionei até uma monçada no jogo. Oi? Então o jogo do Tactics lá tem uma monçada. Show de bola. Exato. Show de bola. Vamos ao último comentário? Bora lá. O último comentário veio por um recado falado. Acho que as filhas da cacofonia começaram a utilizar os seus poderes. Os vampiros aprenderam a usar celular. Né, também. Apesar que esse é um garou, né? Esse é um garou. É o fetiche. Bem treinado. Vamos ao comentário dele. Já que a maioria de vocês não consegue pronunciar, né? Aqui quem vos fala é Varg Hu, Memória dos Esquecidos. E eu tenho alguns comentários interessantes, né, para colocar. Levando em consideração a ideia da Morgan sobre culturas cosmológicas e os antigos profanos, até puxando bastante essa ideia de Cthulhu, né? Cara, de ligação deles com os Nosferatus, e também levando em consideração também toda essa ligação que os Nosferatus têm com a água, lembrando até o outro podcast que vocês fizeram sobre La Sombra, o La Sombra, ele é muito ligado à água, tem muitas coisas que ele chegava, não, porque tem aquele outro deus ligado à água, porque não sei o que, ele diz, não, beleza, sou eu, era eu todo o tempo e tô aqui. Muito do La Sombra, dos mitos, que acabaram sendo entregues ao La Sombra porque o La Sombra aceitou, né, na verdade são mitos nosferáticos. E também, se for pegar daí só a parte do horror cósmico mesmo, né, da deformação, cara, toda a raça cutúlica, né, que também é um pouco explorada nos mitos e tudo mais, os bichos são tão deformados quanto os próprios Nosferatus, eles são versões distorcidas do que é o ser humano. Agora, puxando uma outra divagação interessante, né, essa parte eu não tenho total certeza, porque eu não lembro o período histórico exato, mas as raças metamórficas praticaram o Imperium por muitos anos, que era basicamente o controle populacional dos seres humanos. E eventualmente eles pararam. E se os vampiros foram uma resposta natural para continuar o controle populacional? Só que uma resposta que não foi, que ao longo dos tempos eles criaram sua própria consciência e decidiram fazer diferente. Seria uma visão realmente muito interessante para isso, né? E respondendo o último ponto sobre Pangeia, beleza, o universo de vampiro baseia-se junto com a história humana. Mas quando tu vai pegar as outras partes do mundo das trevas que falam de coisas antes da humanidade, eles citam que Pangeia sempre existiu, né? Que sempre esteve lá. E
a ligação dos Nosferatus, eu acho, principalmente as coisas que vocês colocaram no podcast, muito interessante, muito válidas, tá? E dá pra ainda puxar muitas outras discussões interessantes, mas eu vou acabar o áudio por aqui mesmo, valeu? Vamos ter que começar a responder por partes, né? Posso começar? Pode, claro. Vou começar pelo final do áudio dele, do comentário dele. Sobre se os vampiros é a resposta do controle populacional do Imperium. Velho, eu acredito que os vampiros vieram juntamente com a humanidade. Por quê? Caim veio antes da humanidade. Caim foi amaldiçoado quando a humanidade não existia ainda. Existia o quê? Adão, Eva, tá? Abel estava morto e não tinha ainda a noção de que Sete, o seu segundo irmão, estaria vivo. E seria nascido. Já teria sido gerado. Os vampiros da primeira e segunda cidade, tá? Eles vieram um pouco depois da crescente da humanidade, da evolução da humanidade. Não sei te dizer se realmente, tá, é o controle da população. Acho que não. Poderia talvez dar uma visão darwinista, eu acho que é o termo de evolução, mas... Por quê? Porque aí, no controle da população, cara, tem os Rakitin, cara. E os Rakitin nunca deixaram de fazer o controle da população. Morto pro rato? Exato. Isso, foi por isso que foi a peste negra, foram eles que lançaram no... Os Rakitin, a função dos Rakitin é manter o controle da população. Bom plot. Mamãe rato? Tá. Ok. Houve um Imperium, tá? Que os Garous começaram a matar os humanos para manter o controle da população. Pararam. Os vampiros começaram a se proliferar. Mas os homens ratos continuaram mantendo o seu papel. Sobreviveram, né? Não, sobreviveram. Apenas poucas raças deixaram de existir. Se eu não me engano, 3 ou 4 raças metamórficas deixaram de existir. Por causa da Guerra da Fúria. Exato. Mas voltando pro vampiro. Bom, a parte da ligação deles com água. Os La Sombra são ligados ao oceano, né? O Nosferatu, no caso, é a mais água doce. E então, por ter essa divergência, eu não acredito que talvez os mitos dos La Sombras tenham sido aproveitados pelos Nosferatus ou vice-versa. E essas criaturas, os Deep Ones, né, os abissais lá do Lovecraft, eu acho que é outra parada. Mas, cara, é tudo questão de visão, né? Se tu quiser usar esse tipo de visão dentro de um cenário que tu tá construindo, à vontade. Só que boa parte dos jogadores de Nosferatu vão criar tua cabeça e os La Sombra também. Só por dizer que eles têm... Parentesco. Exatamente, que eles têm semelhança. Mas é isso aí. Quer comentar alguma coisa, ou Maurício? A questão mais do nosso Sombra com a água, pra mim, é novidade. Pra mim, eles gostavam mais de uma coisa mais escurinha. Eles gostavam mais de uma sombrinha do escuro do cinema. Não sabia que eles estavam pela água também. Tá, peraí. Tu disse que os La Sombra gostam de uma coisa de mais escura? É. Tu quer dizer que eles gostam dos Assamitas? Olha! Dos bem velhões. Então é por isso então que a Fátima e a Lucida têm um caso. Tá, voltando, tá? Continua aí. E no caso, acho que eu tinha comentado, né, sobre a questão da ligação no outro podcast da água com o Nosferatu, seja mais uma ligação, ser mais uma ligação de comodismo mesmo, né? De eles estarem perto da sua presa, né? Como qualquer vampiro, qualquer membro tá perto de sua presa é ideal, né? E como antigamente as populações não saíam muito longe de fontes de água, né? Eu vejo também como sobrevivência também. Sim, era um bom jeito de fugir, né? Eu vejo como sobrevivência os Nosferatus estarem dentro da água, porque como nós falamos no outro cast, então eles estavam onde foi as primeiras formas de esgoto, onde o pessoal se banhava, eles estavam lá dentro, eles estavam lá. Sim, e também porque é aquela coisa, né? O mais destemido dos inquisidores não vai procurar um Nosferatu dentro de uma fossa, né? Né? Aí eu vou olhar, sabe essa fossa aqui, essa latrina? Vou dar uma olhada nessa latrina pra ver se tem um Nosferatu. Vou meter as mãos ali dentro. Então, vamos começar então a parte que realmente dá início à continuação do podcast, que é sobre os Nosferatus, né? Sobre todo o resto da cultura, filosofia e etc. que compõem o clã. Então vamos começar então falando sobre a primeira parte da organização, a organização interna do clã. Não, vamos começar pelo abraço. Vamos começar pelo abraço do clã então. Vamos começar pelo abraço do clã. Alguém quer iniciar ou do pontapé? Como que os Nosferatus caçam as suas vítimas para o abraço, como que eles estudam as suas crias,
Tu pode nos dar uma breve pincelada, Maurício, de como que é feito esse processo? Os Nosferatus, como todo membro, ele dá aquela estudada, como tu falou, na sua presa, porque pelo menos dentro da Camarilla, sua prole, né, sua possível prole, porque dentro da Camarilla não é todo vampiro que tem acesso a poder dar o braço em um mortal. Então, por essa dificuldade, né, tu não vai abraçar qualquer um, porque se tu abraçar qualquer um, tem mais chances desse mortal não ser um bom discípulo já no começo de sua criação e você botar um favor que você pode ter com um príncipe no lixo, né? E a outra coisa que é bem semelhante a outros membros é que eles abraçam mortais que são parecidos com eles, ou que eles acham que são parecidos com eles, né? Então, geralmente, os Nosferatus vão procurar mortais que têm alguma coisa a ver com eles, tanto na questão de ser mais ser um mortal mais que periférico, mais deixado ao relento, no caso, né? Ou procurar alguém que é metido em submundo, é uma coisa bem clássica, né, deles. O clã ele procura qualidades que eles mesmos possuem nas suas possíveis vítimas de abraço, né? Ou por qualidades que eles também achem necessário. Então, aqueles humanos que têm algumas qualidades semelhantes às deles, eles acham interessante trazer pro clã, ou com qualidades que ele não tenha, mas que ele acha que são valorosas pra dentro da família, né? Então, mais ou menos por esse motivo também, eles são bem seletivos na procura do abraço. Mas é como o Maurício falou ali também, né? Eles abraçam, vamos dizer assim, não só a escória, né? Eles também, às vezes, pra querer castigar mortais belos e coisas do gênero. Exatamente isso que eu ia perguntar pra vocês. Tá, e caso o Nosferatu olhe uma pessoa muito bela, tá? Digamos, em termos de regras, uma aparência 4, ele vai querer abraçá-la só por punição àquela pessoa? Depende muito do Nosferatu, né? Depende se ele tiver a questão da aparência dele não bem resolvida, né? Literalmente. Mais ainda, nossa. Se ele tiver a questão da aparência dele não resolvida, ele pode pegar e usar o abraço em imortais que são belos, influentes, famosos, como salva-vidas de escape. Mas daí não necessariamente ele pensa em abraçar essas pessoas, esses mortais, pra ter uma prole no futuro, mas sim só pra ver a desgraça dele e depois matar, né? É uma coisa um abraço mais dentro de seus refúgios e tal. Às vezes é como forma de castigo, né? Eles querem castigar, talvez, alguns mortais que são belos e que são, vamos dizer assim, meio snobs e nojentos na sociedade, assim, eles gostam de castigar às vezes. O legal de se falar do abraço, não sim da escolha da vítima, da criança da noite, e sim sobre a transformação que a criança passa ao ser abraçada. Que ela, diferentemente de outros clãs, de outros vampiros, vamos pegar um exemplo lá, Brujah, pegar o exemplo Malkavian, Tremere, que elas não têm uma dor física. Malkavian nem tanto, né? Que ele ganha um brinde, né? É que o Malkavian é mais psicológico, né, cara? Mas já os Nosferatus, esses sim, esses têm uma dor horrenda. Eles têm um abraço muito, como eu posso dizer, me foge a palavra. Muito doloroso, cara. Muito doloroso, porque os seus membros eles começam a se atrofiar, os seus ossos começam a esticar, se alongar, eles começam a ter características da qual o seu corpo não tinha anteriormente. Eles começam a ter dores horríveis, que isso pode levar até semanas. Eles têm os órgãos internos começam a atrofiar, né? Alguns começam a criarem fluidos e que começa a vazar pelo corpo, né? Algum fluido biloso, alguma coisa. Gosma, eles começam eles viram umas coisas gosmentas e começam a ficar produzindo esse fluido e ao toque encosta numa pele fria, nojenta, tipo de réptil. Tem vários tipos de transformação, né? E nem sempre, às vezes, o abraço é bem sucedido. Às vezes acontece de alguns Nosferatus ficarem com as pernas atrofiadas e não conseguirem ficar de em pé. Ou os braços atrofiarem, coisa do gênero. E muitas vezes os outros Nosferatus acabam destruindo essa cria, né? Ou, se não, eles largam lá dentro do Orren, lá no meio dos fossos de alguma coisa lá. Essa cria, de alguma forma, consegue sobreviver, né? Se alimentando dos restos e coisas que ele vai encontrando lá por baixo do subsolo. E é possível, às vezes... se o cara for narrar uma crônica de Nosferatus, às vezes durante as explorações do Orren, talvez o cara encontrar uma criatura de 300 anos que tá lá jogada num canto que os mais jovens esqueceram que existia, assim. Sim. Isso me lembrou uma referência boa
que me lembrou o mangá, né, o Berserker, né? Uhum. Que tem um personagem, que eu não vou dizer o nome, que eu também não lembro, mas bem. Eu não vou dizer o nome porque eu não lembro. Que ele é meio que um esquecido, né? Que é jogado num fosso. E já não fosse não, acho que ele morava lá mesmo, tipo, ficava lá escondendo. Só que daí as pessoas começaram a usar aquele lugar onde ele ficava lá, que era meio que um fosso como desova de corpo, né? O corpo lá caído. E pode ser que isso mais ou menos funcione com os... até que ele tenha uma transformação com ele e tal, né? Mas a questão é que pode ser que o Nosferatu fique num lugar, né, onde tem desova de corpos e tal, e ele acaba se alimentando desse corpo, né? Desses corpos aí, e fique de algum jeito vivo, né? Não vivo lá naquele... É possível que os Nosferatus tenham um lago de desova lá dentro do Orne lá, não? Vão lá, largam os corpos de vítimas lá e esse Nosferatinho pode ir lá e conseguir alguns pontinhos pra se alimentar. Sim. No caso, essa transformação que tu falou, né? Você é é dolorosa, tanto é dolorosa tanto física ou mentalmente, né? Porque imagina tu tem uma pessoa normal, né? Uma pessoa normal lá e tal, e daí tu é abraçada, e daí teu rosto começa a cair e tal, tua perna começa a não conseguir andar e tal. Daí isso aí vai dar um impacto no teu emocional, né? E pode ser que tu não esteja preparado, né? O ideal é que tu esteja, né? Porque senão, como o Rafael comentou, né? Tu pode ou ser abandonado, se tu não aguentar essa pressão, né? Ou ser cuidado e tal, pra ver se tu volta, né? Porque também pode ser que tu fique também fique meio perturbado, mas não ao ponto de ser abandonado e tu vire meio que um construto deformado de carne e depravação. Pois é, né? Em casos raros, às vezes, os Nosferatus ajudam durante a transformação, né? Eles ficam na volta ali, auxiliando e conversando. Exato, em casos raros. São como se fossem enfermeiros para a cria, sabe? Que eles vão lá e começam a auxiliá-lo para que a dor não seja tão intensa e não prejudique a psique da nova cria. Mas isso é raro não porque eles são maus necessariamente, sim porque é meio que um ensinamento, né? Porque digamos que é a primeira passagem que tem que passar, né? A transformação. A primeira passagem que tem que... Primeira etapa que tem que passar é a transformação. Então eles meio deixam o cara sozinho justamente para aprender a lidar com isso. Aprender a lidar consigo mesmo, sozinho, né? Porque necessariamente, se não for pelo apoio dos próprios Nosferatus, que ele vai ter, se virar um membro, né, do clã, ele vai ficar sozinho a maior parte do tempo, né? Porque a maioria dos outros seres sobrenaturais e imortais vão ver ele com desprezo. Cara, mas, Maurício, nós temos que ver também que o vampiro, os Nosferatus, tanto quanto outros vampiros, eles são criaturas solitárias. A natureza do vampiro é solitária. Então, por isso, os Nosferatus abraçam, deixam eles sozinhos para se virarem. Porque a não vida deles, entre aspas, imortalidade deles, vai ser solitárias. Mesmo que o grupo de Nosferatus seja unido, eles ainda assim são indivíduos solitários. Não, sim, entendo. Então, continuando ali, né? Depois que a cria passa pelo abraço, que ela entra em contato com a sociedade dos Nosferatus, eles costumam ter alguns tipos de comportamento que se destacam mais, né? Então, entre os Nosferatus ali, nós temos aqueles que são chamados de mártires, que são Nosferatus que, mesmo apesar de eles terem sofrido essa transformação e não serem mais parecidos com humanos, eles ainda sentem muita atração pela humanidade em si, em geral. Eles respeitam e, de certa forma, eles gostam de ficar próximos e estudam sobre isso. E os mais extremistas chegam ao ponto de defender outras pessoas menos favorecidas por causa desse respeito e desse amor todo que eles têm pela humanidade. Fica um cuidado, né, no caso. Até chega uma coisa meio fraternal, assim, de um cara mais experiente, mais poderoso, ajudando o mais fraco, né? Uma coisa bem paternalista, assim. E também a questão que, como eu falei, né, aquela questão da transformação deles, né, eles veem como fosse uma etapa, né, uma aprovação, né, uma coisa bem religiosa, assim, digamos assim, até, né, até por isso a alcunha desse é mártir, né. Isso. Então eles veem aquela transformação como a primeira aprovação dentro desse novo mundo deles, né, que eles conseguiram superar isso, então que isso aí é uma prova, né? Se depois disso, essa transformação toda, tanto física como social, como mental, eles conseguiram manter aquele amor, aquela lembrança de humanidade, quer dizer que é esse o caminho certo. Então, por isso que alguns abraçam essa questão. Sim, mas vale lembrar que em alguns indivíduos não é metade. Eu te digo que são uma minoria, tá? Uma minoria de indivíduos que passa por este processo solitário, tá? E esse processo é tão arrebatador para
o indivíduo que a psique dele fica perturbada e eles acabam sendo monstruosos. Eles acabam ficando uma coisa que os próprios Nosferatus não conseguem vivenciar com eles. Os próprios Nosferatus não conseguem aceitar. Então acabam que ou jogando fora ou assassinando. Sim, baseado nisso tem as Cleópatas, né? Que são aqueles Nosferatus que não conseguem suportar a mudança, não né? é esses aí, não. A gente vai chegar por aí. A gente vai chegar nessa. É que as Cleópatas também passam por esse processo, né? Eles não gostam do que se tornaram e acabam tentando aprender o mais rápido possível a Máscara das Mil Faces, né? Pra poderem mascarar a sua aparência, que agora tá toda deformada e horrível, pra tentar se aproximar da sociedade. E o que acontece? A Camarilla, ela chama os Nosferatus de ratos dos esgotos. Já o Sabá chama eles apenas de bichos. Então, quando esses Nosferatus, eles passam por esse processo e não conseguem se superar, a Camarilla, os Nosferatus da Camarilla, eles não querem ir perto deles. Mas os bichos, eles querem recrutá-los. Para usar eles como ponto de lança, né? Exato. Esses seriam os conhecidos como os caras de couro, né? Esses são os caras de couro, né? Que eles pegam aquela perturbação, aquela transformação, aquela deformação física, né? E eles internalizam aquilo. Então, né? A deformação física externa também acaba deformando a sua psique, né? Então eles meio que entendem que é o correto, né? Eles entendem que, como eu sou deformado por fora, então quer dizer que eu sou um reflexo do que eu sou por dentro. Então, vou ser um cara que vai fazer atrocidades, né? E claro, na Camarilla isso não é muito bem visto, porque dá problema. Porque a máscara lá é geralmente mais reservada, né? E na Sabá, às vezes nem no Sabá isso é bem visto, porque até mesmo, a vontade de algumas pessoas pensam, o Sabá gosta, né? De uma certa, como posso dizer, não é furtividade, uma certa... Descrição, isso mesmo. É que na real, o Sabá, tá? Ele só é o Sabá na cidade da Camarilla. Em sua cidade, ele tem que manter digamos, entre aspas, uma máscara. Até você acha a Camarilla, né? Porque senão ela acha ele, né? Não, eu te digo que é o seguinte, o Sabá vai entrar na cidade do Sabá da Camarilla, o Sabá vai entrar na cidade da Camarilla e ali ele vai tocar o terror, tá? Até por aí, né? Ali ele vai tocar o terror. Para que a Camarilla fique dispersa, tá? Com isso, para tentar camuflar a máscara, e o Sabá tente com isso conseguir agir e tentar derrubar a Camarilla. Que isso é uma tática. Não Exato. Isso é uma das táticas do Sabá e não é uma tática única. Eles usam vários outros tipos de artifícios também. Sim, porque até pode ser que isso faça com que una a Camarilla, né? Como inimigo externo, eles se unam para combater. Então pode ser que dê vai pelo um outro, pode ser que não dê certo, né? É que o Sabá, como preza liberdade e também eles prezam por aceitação, somos monstros e é isso aí, ponto final. Às vezes eles são confundidos como se eles não fossem também discretos, né? É que eles pregam muito que, tipo, os humanos são só fast food, os humanos não prestam, os humanos são lixo e nós somos o topo de tudo. Mas eles têm noção que se eles fizerem muita besteira, é que nem a história vão se juntar todos os humanos e vão dar um terror neles. Eles não têm como lutar abertamente contra a humanidade. Eles têm noção disso. Só que eles têm comportamentos ao qual os vampiros mais humanitários não conseguem aceitar nem entender, né? É isso que faz eles serem chamados de monstros, realmente eles têm. Mas seguindo ali a lógica, depois tem os Fagins, né? Os Fagins, que seriam os Nosferatus, aqueles que eles acabam se deturpando tanto que eles acham interessante talvez fazer alguns cultos de mortais que eles aprisionam por votos de sangue ou coisa do gênero. Então eles meio que criam uma organização, pode ser uma organização criminosa, de batedores de carteira, de alguma coisa que eles possam usar assim. Muitos usam crime, mas alguns podem usar outros tipos de modalidade para, através do aprisionamento dessas pessoas, assim, pode ser mental. O Nosferatu, ele é criativo o suficiente para fazer esse tipo de coisa. Ele tem essa rede de contatos, de espiões ou de secretários, alguma coisa nesse gênero. Os Fagins são mais aquele Nosferatu que lida com o que dizer o submundo, né? Ele vai lidar com o subúrbio, né? Ele vai estar com subúrbio, periferias, ele vai estar no limítrofe, né? Então ele vai sempre no limítrofe não da cidade em cima da sociedade, né? Então ele vai tanto mexer com esses caras, como falou, né? Mexer com gangues, ou batedores de carteira, meninos de rua, mendigos, prostitutas, coisas que são vistas pela sociedade
comum, assim, padrão, como coisas supérfluas, né? E que até para alguns devem ser extintas, né? Então eles que são aquele Nosferatu que lida, né? Eles são aqueles Nosferatu que lida com essa parte mais... como é que como seria a palavra? Mais... É manipulação. Ele lida mais com a manipulação de alguns grupos de minorias. Depois nós temos ali os bestiais, né? Que são aqueles que eles ficam tão chocados com a sua nova aparência e com a falta de receptividade dos outros vampiros e dos mortais que eles preferem se ocultar. Então, por se ocultarem, muitas vezes eles preferem a companhia de animais. Porque os animais, a maioria dos Nosferatus tem como disciplina de clã animalismo, né? Então os animais costumam não se importar com a presença deles, não costumam não ficarem com medo ou receosos. E então ele fica nesse meio porque é onde ele é mais aceito, né? Sim, eles tendem a ficar mais em companhia, né, eles fazem mais carniçais animais do que propriamente humanos, porque aí tem ali os mitos dos jacarés, dos crocodilos, Os alligators. dos ratos, e a sua disciplina primária ali, bem dizer, é animalismo. Os alligators nos esgotos de Nova York. Sim, Uma das lendas urbanas. Eles são uma espécie de Nosferatu que não tem aquele meio que vê aquela deformação dele como uma coisa bestial, primitiva, né? Então ele meio que não interage com os outros Nosferatus, né? Ele meio que se tira uma coisa muito mais perto de um gangrel até, em certa forma, sim, né? Sim. Porque se um outro Nosferatu encontrar um desses, pode ser que ele nem consigam bater um papo, né? Porque esse cara pode estar tão bestializado que ele só saiba se comunicar por grunhidos e barulhos de animais e roedores, né? Eles geralmente eles até geralmente eles voltam, né? Bestiais geralmente com o tempo voltam à comunhão, né, dos outros Nosferatus depois de algum tempo. Esse tempo pode variar de anos, décadas, séculos, né? Mas quando eles estão naquela sozinhos e eles geralmente são confundidos com bestas deformadas mesmo. E os Pele? O que a gente pode falar sobre os Pele, Maurício? Os Peles seriam os Nosferatus que eles também querem aprender a ofuscação, né? Que nem as Terópatas. As Terópatas, só que o objetivo é diferente, né? Terópatas fazem isso porque elas não conseguem lidar bem com aquela nova aparência, então elas querem ter um jeito de enganar os outros para elas serem vistas como elas eram antes, ou até melhor, né? E os Peles, eles querem isso, mas para fazer aquela interação social, né? Eles meio que eles querem se parecer, eles não querem só parecer visualmente, né? Então digamos que é aquele Nosferatu bem social, assim, né? Aquele cara que investiu tudo em carisma na ficha. Só que sem poder, né? Só pode, quer dizer, só menos em aparência, né? Que ele não pode. E depois disso nós temos os Mestres do Saber. Os Mestres do Saber são aqueles Nosferatus que detêm de toda a informação, tá? E eles são também os Nosferatus que espalham as fake news. Não é? É que esse termo aí se popularizou de um jeito atualmente que eu acho engraçado. Tá errado? Eles espalham as mentiras, porra. Fake news é o caralho. Eles espalham notícias falsas. Eles espalham as fake news, as mentiras falsas. Esses Nosferatus... Mentiras falsas, hein? É um nasbinho legal, hein? Se é mentira, é falsa, né? Verdade. Justo. Esses Nosferatus, tá? Eles tendem a procurar mais notícias do misticismo, rivalizando até com os próprios Tremers, sobre informações sobre o misticismo, o ocultismo. Então eles ficam procurando e caçando esses tipos de informação. As mentiras, as informações falsas, eles tendem a passar para frente a modo de saber aonde que é o furo da informação. Os Mestres do Saber, eles costumam reunir um número grande de informações, não sobre o clã Nosferatu, mas também sobre outros clãs, né? Para, vamos dizer assim, poder se tornarem mais eficientes e tornar o clã mais eficiente, porque o clã sabe segredos ao quais eles não precisam esbarrar durante as suas operações, vamos dizer assim. No momento que eles têm vamos dizer assim, uma noção maior do que são Capelas Tremere e por que a gente não entra em Capelas Tremere, eles vão evitar esses locais, entende? Falando em Capela Tremere, por que não entrar em Capela Tremere? Não quero, não.
Quero não. Viu? Eu te convido, Maurício, pra ir lá em casa lá. Tu e teu amigo Gangrel, né? Falei que a Pera Timer aqui, o Nosferatu aqui, ó, congelou assim, ó. Eu não quero, não, né? Não quero não quero. Valeu. Ah, não, mas a minha pergunta é: qual foi o destino daquele Nosferatu que descobriu o Alamute? Não sabe? E aí, Descobriu? Maurício? Descobriu? Cara, ele esbarrou com o Alamute. Deve ter virado picadinho. Ó, já temos um Nosferatu desinformado. Roladinho. Não é de cara. que descobriu lá no Mamute, foi a informação que chegou, né? Mas... Peraí, pô, agora essa história eu não sei muito por cima, velho. Essa história de Alamute... Ultra merda é um bug no Nosferatu aqui agora. Essa história de Alamute... Se tivesse ouvido o podcast da Samita, tu sabia o que tinha acontecido com o Sabia o que tinha Nosferatu. acontecido com o Nosferatu. Não, eu cheguei a ler sobre isso, só que eu não lembro mesmo. Eu não lembro o que aconteceu no Nosferatu. Eu nem lembro se ele fez de propósito isso, né? Ou foi sem querer. Não, a Camarilla mandou. Ah, já mandou ele? Mandou. Ah, tá. Eu lembro que deu uma treta assim, mas eu não cheguei a me Camarilla- usar, até porque mexe com a Samita, né, velho? Camarilla barra o clã tava curioso. Vamos então passar para a cultura Nosferatu? Vamos. Ah, só mais uma adendinho aí, que no caso, né, como o Ferraz falou, os mestres saber gostam muito de ocultismo e tal, de sobrenatural, de vários outros seres, dos próprios, os próprios outros membros da Camarilla, do Sabá e tal, mas eles, como o nome já diz, né, eles também têm uma ficção por conhecimento mundano. Então eles são bons, e também conhecimento em psicologia, bioquímica, psicologia eu falei 2 vezes, eu sei, química e tal. Então, sim, eles têm, mas eles têm conhecimento mundano também, né? Claro que é mais bonito, é mais legal saber coisas, né, dos outros membros, mas o conhecimento mundano também é necessário, então eles também são essa fonte de conhecimento. Só uma observação, tá? Os mestres do saber, eles querem ser Dig-Din, mas nunca vão ser Dig-Din que nem os Tremere. Fechando a observação. Vamos lá para a cultura Nosferatu? Não quero ser dinguidinho, não, né? Quero se dividir. Não é invejinha, porque os Nosferatu têm mais alcance que eles. Aham. Vamos lá. Então, dentro da cultura Nosferatu ali, nós temos o acima do solo e abaixo do solo. Beleza. Deixa os historiadores, os Vantrúzios, etc., acima do solo se divertindo como seus domínios. Abaixo do solo É só nosso. é domínio Nosferatu. Não tem ninguém. Totalmente Nosferatu. Não tem ninguém que venha reclamar domínio no subsolo, nos esgotos. Ninguém, nenhum clã da superfície, vamos chamar assim, costuma dizer nós temos domínio sobre os esgotos, diferente dos Nosferatus. Pode dizer, né, velho? Mas se tem domínio ou não, são outras questões muito mais tangíveis, né? Se tem domínio real, é claro, outra né, história. que a gente tem que dizer que o Nosferatu, ele tem domínio sobre todos os esgotos ao mundo, tá? Fora, é claro, Nova York. Isso, Que então... virou um cimize, né? Fora, é claro, Nova York. Mas isso é um papo para outro podcast. Pois então. Então, baseado nisso, então temos 2 tipos. Então, os Nosferatus costumam ser considerados antissociais, né? Por não estarem acima da superfície, mas é porque, motivos óbvios, eles não podem interagir de forma tão aberta como os outros clãs com a sociedade humana. Digamos que foi meio que progredindo, né? Tipo, de se esconder embaixo da ponte pra fazer o seu próprio refúgio inteiro, né? Isso, e criarem reinos subterrâneos exato. inteiros. Sim, porque eles têm 2 coisas... Galerias imensas lá dentro. Porque eles têm 2 coisas boas pra fazer cavernas, né? Força e tempo. Forte tempo. A disciplina Então, potência ajuda bastante nessa parte. Então, muitos desses que vivem em sociedade, muitos desses Nosferatus, às vezes acabam se tornando eremitas, né? Eles precisam ir de um local, de uma localidade para outra, às vezes por superlotação na cidade, pelo método de vida dele preferir ir de ninhada para ninhada, de tempos em tempos. Ou porque deu ruim mesmo, ele tem que sair da cidade. Porque deu treta e ele precisou. Geralmente os outros Nosferatus vão auxiliá-lo, claro que sem falar pros outros que estão auxiliando, mas claro, a princípio não se nega a ajuda pro irmão, porque tu sabe que um dia tu vai precisar e não é bom que os outros saibam que tu não deu essa ajuda e vão saber. Pois é. E como isso, né, cada cidade geralmente, né, tem a sua ninhada, né, aqueles chamados, que é o nome do grupo, né, o nome do grupo de Nosferatus naquela cidade, que claro, né, pode ser mais de uma na cidade, mas geralmente são uma em cada cidade, né, justamente para mandar a questão de briga de influência e tal, né, para ser uma coisa mais conjunta, até porque
as linhadas, né, elas têm um senhor, né, que geralmente é o vampiro mais velho, né, o mais influente, que meio que cuida dela, né, geralmente vários membros daquela linhada são crias dele, né, então é meio que ele, mesmo os Nosferatu tem uma sociedade bem igualitária, né, que eles não têm aquela questão, eu sou príncipe e tal, você me obedece porque eu sou príncipe e tal. Eles obedecem porque sim, né? Porque o tempo ensinou a eles, né? Porque se o... Os Nosferatus mais jovens, eles costumam aprender e ter um respeito maior pelos seus anciões que vamos dizer assim, outros clãs. Eles realmente respeitam os seus anciões porque são séculos e séculos de astúcia ali, sobrevivendo num ambiente onde para os Nosferatus são bem hostil, né? Mais hostil que com relação a outros membros. Isso, dentro dessas ninhadas costumam ter comunidades hackers, às vezes. Tem algumas ninhadas que são feitas de hackers de Nosferatus que curtem um computador e coisas do gênero. E dentro dessas ninhadas existe a possibilidade de... Por isso que traz bastante... Vamos dizer assim, é um opcional. Dentro de uma ninhada, cada membro da sua ninhada provavelmente vai fazer parte de um círculo de vampiros diferente da cidade. Então, aquele Nosferatu ele pode escolher se ele vai querer passar as informações do que cada membro do círculo dele faz pra ninhada, pra aumentar a rede de informações do clã, ou se ele simplesmente vai ser mais fiel ao círculo dele do que, no caso, a coterri, né? Do que ao clã, no caso ali, passando informações pro clã. Os Nosferatus em si, eles não te obrigam a ter que vazar informação pra eles do que o seu círculo tá fazendo, o seu coterri tá fazendo, coisa do gênero, mas pode ser que tu não tenha o apoio deles quando precise, justamente por não fazer isso. Eles esperam e cada Nosferatu que faça isso de bom grado acaba tendo todas as vantagens e proteções dos outros Nosferatus por compartilhar informações e poder continuar a cadeia de informações rodando dentro do clã. Sim, até porque eles não obrigam todo mundo a falar sobre tudo, porque nem todo mundo é preparado para saber certas coisas e porque sempre pode ter um X9, né, dentro, né? Então tem que saber também, eles não vão te obrigar a isso porque eles sabem que tem uns que não são aptos a ouvir, né? Exato, é que nem que tem aquele velho ditado, né? Que para alguns a ignorância é uma benção. Sim. Ignorância pode salvar, né? Porque Exato. se tu não sabe, não tem como alguém ir atrás de ti pra pegar isso, porque tu não sabe, né? Não vai te conseguir nada disso, vai ser só perda de tempo. Agora, se tu sabe... Aí complica. Isso, então dentro dessas ninhadas eles organizam recepções, né? Que é para receber membros de ninhadas próximas, ou talvez anciões que estejam visitando a cidade, ou talvez para recepcionar vampiros que estejam vindos de outros sectos, por exemplo. Porque abaixo ali da sociedade, ali dos reinos subterrâneos Nosferatus, todo mundo é Nosferatu, independente do seu secto. Então, ali nas Warrens ali, que são os seus abrigos, você vai encontrar Nosferatus da Camarilla, ratos esgotos, é possível que você encontre bichos do Sabá e autarcas lá dos anarquistas conversando entre eles normalmente, e pode muito bem acontecer troca de informações entre eles. Claro que toda informação é comedida, né? Justamente para que algum Nosferatu não mais impulsivo ou jovem acabe não dando com a língua nos dentes de coisas que ele não deveria saber, que talvez tenha sido percebido por outro vampiro que acabou comentando com ele. É bem comum verem Nosferatus de diferentes sectos nos Warrens conversando e provavelmente trocando informações. O prestígio dentro do clã, ele funciona talvez de uma forma um pouquinho diferente do que de outros clãs da superfície, vamos dizer assim. Os Nosferatus, eles ganham prestígio por coisas que eles realizaram em prol do clã, tá? Que os Nosferatus, eles pensam assim, primeiro é o clã, depois eu cago, depois eu secto, né? Os Nosferatus se apoiam entre eles e foda-se os sectos. Os sectos é o de menos. Uma pergunta aqui agora, Maurício, que eu te faço. Ao Nosferatu aqui presente. Caso algum narrador, tá, queira colocar em campanha, o príncipe, ele sabe o número de Nosferatus presentes dentro do esgoto? Só o narrador sabe quantos Nosferatus tem no esgoto, nem os outros Nosferatus sabem quantos Nosferatus tem. Nem os outros Nosferatus sabem? Não, ou seja, nem alguns dos Nosferatus sabem mais aproximado, né? Mas o príncipe não tem a mínima noção. Quer dizer, então, que nem o próprio narrador saberia o número exato dos Nosferatus? Não, é pro narrador saber, né? Ou pelo menos, né, se ele não sabe de propósito. Mas como tem aquelas questões, né, de ter Nosferatus que sabe se esconder melhor que tu, né? Então sim, pode ser que ele sabe se esconder melhor que tu, então tu não sabe que ele tá lá, né? Pode ter uma câmera secreta em algum lugar, a câmera secreta foi engraçado. Olha as redundâncias hoje. Pode ter uma câmera secreta em algum lugar e tal, e pode ter como o Roberto falado antes, né? Um membro antigo que foi meio que deixado de lado e que tá meio que soterrado lá. Imagina que o Warren pode ser um ambiente
de sussurros, mas você não está enxergando quem está conversando. E não tem como você contar o número exato de sussurros que você está ouvindo em determinados momentos. Ou seja, nem mesmo os próprios Nosferatus sabem com exatidão um número presente dentro dos esgotos. Os Nosferatus vão ter uma noção muito mais aproximada, né? Mas como na superfície, com certeza eles não tem. O ideal é que eles sempre achem que tem mais do que tem, né? Porque, né? O número faz força, né? Sim. Então, mas o ideal não seria achar menos do que tem? Vai serem subestimados? Não sei, pra que o príncipe não ache que eles possam ser um perigo? Mas não interessa se ele acha que eu não acho, entendeu? A ideia é que ele fique... O ideal é que ele fique receoso mesmo em agir contra, né? Então, quanto mais, melhor. Mesmo a minha opinião, né? Claro, pode ter... Óbvio, isso é o Nosferatu falando. Quanto mais, melhor. Azar se o príncipe tem noção ou não. Azar é do goleiro. goleiro, Os né? Nosferatus se importam menos do que outras seitas, que outros clãs com as seitas. Tipo, com sendo Sabal, Camarilla. Se importam menos, tipo, azar. Nós aqui embaixo somos nós e nós cuidamos dos nossos assuntos. E vocês, eu assunto de vocês. Acima da superfície, aí vocês viveram. Como o Rafael tá falando, né? O lance do prestígio. Aquela questão do... com o Nosferatu tem que fazer coisa pelo clã, né? Então, uma coisa tem que ser... uma coisa tipo, tipo, por exemplo, assim, é bem difícil pros Nosferatus conseguirem interagir na superfície e conseguirem, por exemplo, apoios, pode ser talvez de Vetrus ou coisa do gênero, para que haja investimento, por exemplo, no sistema de saneamento e esgoto, onde vão ser criadas novas galerias e novas rotas aos quais os Nosferatus podem se beneficiar. Então, se o Nosferatu conseguir desenrolar politicamente na superfície e convencer pessoas influentes, podendo até ser mortais, para conseguir colaborar com a expansão de seus reinos, esse Nosferatu merece um prestígio. Prestígios geralmente são dados por membros com maior prestígio que ele, né? Isso é só um exemplo, tá? Pode ser também por idade. Os Nosferatus que já viveram 300 anos, por exemplo, às vezes eles têm um grande prestígio porque eles têm um leque de táticas, informações e coisas do gênero que funcionam e que beneficiam o clã. Sim. Claro. Mas claro, se for só um ancião... É raro. Eu acho que não existe, né? Mas se for, claro, se for um ancião egoísta, daí eu acho que não, nem a idade daria prestígio pra ele, mas só os 500. Mas disso, né? O prestígio é dado por um membro mais antigo, né? Tenha mais prestígios que tu, né? Mas o prestígio não é uma coisa que geralmente nos tratos correm atrás. É uma coisa que vem com o tempo. Né? Ou seja, não é tão essencial o prestígio de clã. Não é. Até porque ele pode virar um alvo um dia, né? Como normalmente os prestígios acabam acontecendo de outros clãs, também pode ser um alvo interno, né? Sim, com certeza. Mas a questão, a maior vantagem, entre aspas, né, do prestígio, né, é que tu vai ser ouvido mais, vai ser mais ouvido, né, e a sua opinião vai ser mais relevante, né. A tua voz vai ser mais ativa. Sim, digamos que é essa a principal vantagem do prestígio dentro do clã Nosferatu, né? Sim, então ali nós também temos, em seguida temos a pensamento político, vamos dizer assim, do clã em relações às seitas. Então, como a gente comentou entre ratos de esgoto, bichos e outros Nosferatus independentes, dentro dos reinos subterrâneos, é todo mundo igual. E normalmente é comum seja solicitado a troca de informações para saber o que está acontecendo de cada lado, não que essas trocas vão ser usadas em malefício trazendo problemas para o clã. Foi o que eu falei. Se um Nosferatu do Sabá vem te dar uma informação que só que o Nosferatu sabia para o clã ficar esperto e poder se proteger, e aí um espertinho vai lá e deda os planos do Sabá pro príncipe, e o Sabá tipo fica pensando, nossa, como é que eu amanhã sabendo dos planos se a gente comentou só com fulaninho. Só com um bando aqui, nesse bando de Nosferatu. Então quer dizer que, né, lá... pode dar problema. Claro que além de também... destruir todo o bando, ainda vai destruir um Nosferatu que, vamos dizer assim, inocente, tava ajudando o clã por descaso de outro Nosferatu que não soube guardar essa informação. Mas é claro que também existe a possibilidade daquele Nosferatu ser 100% aquela seita. Eu sou visto a camiseta da Camarilla. Eu visto a camiseta do Sabá. Eu sou independente. Que é mais raro ainda do que anarquista, que é mais raro ainda, mas ainda assim pode existir, né? Ou seja, toda possibilidade é válida. Tu pode ser tudo que tu quiser, mas desde que não for do clã, entendeu? Uma coisa bem clara, né? Só que muitas vezes a questão de tu beneficiar uma seita muito mais do que teu clã, como eu já disse lá o Rafael, naquela grade de prioridades, né? Que é clã primeiro, tu depois e seita na terceira, né? Então quando tu meio que quebra isso e bota a seita em cima até de ti, né? De ti e do clã, isso aí pode dar ruim pra ti,
E se isso for visto como um problema suficientemente grande que vai atrapalhar o clã inteiro, tu pode ser simplesmente expulso do clã, sofrendo um ostracismo. Sim, pode ser ostracizado do clã por ter feito uma besteira. Tá, e se tu for expulso do clã, o que acontece, meu velho? Qual é as punições? Qual é a... Essa o que punição. acontece? Essa punição? Digamos que é a punição máxima, porque um Nosferatu sozinho é quase uma pessoa sem braços, né, sem pernas, né, digamos que ela fica muito mais difícil viver, como eu disse, né, tem os Nosferatus que vivem sozinhos, como bestas e tal, mas são poucos, né. E isso é uma coisa meio específica, né? Agora, quando tu e eles podem ser ajudados pelo clã, entendeu? Eles já são parte do clã. Agora, quando tu é ostracizado, tu não vai ter apoio nem de Nosferatu Camarilla, nem de Sabá, nem de Independente, nem de porra nenhuma. Vai ter apoio do quê? Da tua seita, a princípio. Então, se tu que tu se beneficia, gostou mais de apoiar a tua seita, vai ter apoio da tua seita. Mas tu vai ter que ver que tu, mesmo tu fazendo isso pela tua seita, tu vai ainda ser visto como um pária. Que tu não era visto assim pelos teus irmãos. Então é muito mais fácil tu se fuder, entendeu? Então digamos que é quase uma ordem de morte, assim. Quando tu é ostracizado, é claro que tu vai morrer cedo ou tarde, ser destruído cedo ou tarde. A diferença é que quando se tu for simplesmente destruído, tu vai ser rápido. E quando tu é ostracizado, vai ser destruído, mas vai demorar um tempo. Justamente porque... Vai morrer as mínguas. A questão de, vamos dizer assim, de interação entre os Nosferatus por causa de seita não existe, né? Então é muito comum eles trocarem informações e às vezes por esse motivo alguns deles darem com a língua nos dentes e acabarem prejudicando o clã. É muito comum não. Espera-se que isso não aconteça, mas pode ser que aconteça, então pode acontecer um ostracismo, até quando provavelmente essas duas seitas entram em combate, os Nosferatus talvez tenham que engajar em combate físico um com o outro, provavelmente eles vão dar, tipo, me dar um soquinho aí só pra dizer que, né, tu me machucou, eu vou cair aqui, tu sai, tu foge. Dá um soco, mas não com potência. Só um soquinho aí, ó. Eu vou fingir, eu vou jogar aqui minha interpretação aqui. Tem uma metadisciplina que te ajuda isso, né? Pra tu ficar tão... Parece que tá tão zoado que o pessoal acha que tu tá zoado mesmo. É que nem os caras do Street Fighter, assim, tipo, sai batendo assim, mas na verdade não aconteceu nada. Então, é esse tipo de coisa. Os bichos ali no Sabá, eles costumam ser considerados talvez um pouco mais humanitários dentro da seita do que os outros vampiros, porque o Sabá tem aquela coisa, tem aquela parte também de aceitação do monstro que você é. E o Nosferatu já por si só sabe que ele, pela sua aparência, talvez ele é um monstro. Então eles costumam ficar mais reclusos e não participar tanto da carnificina que o Sabá acaba pregando. Também tem os anarquistas, né, os Nosferatus anarquistas, que eles não se importam, né, eles não querem se envolver de jeito nenhum na questão política da Camarilla do Sabá. E ao contrário, eles querem que isso rua, né, que caia por terra, né. Então, digamos que eles são uma minoria dentro das fileiras dos Nosferatus. Dentro do submundo do Nosferatu. Sim, sim. Mas eles têm uma coisa, digamos que eles são um dos três sexos, né, entre Sabá, Camarilla e anarquista, que prega a modo de vida, né, o modo de vida Nosferatu é o maior pé da letra, né, aquela coisa... Tá, então quer dizer então que os anarquistas, eles não se apegam às políticas do Sabá, tentam destruir. Dentro de Sabá e na Camarilla, no caso, eles querem... Sim, eles não se apegam a essas seitas. Sim. Mas, em contrapartida, eles abraçam 100% o Nosferatu. Sim, eu diria, na minha opinião, que eles seriam um reflexo melhor, assim, tipo, de um... Eles seriam os corretos, então. Não existe correto, né, velho? Cada um tem seu ponto de vista e é tudo uma correlação de forças, né? Mas, claro, eles têm eles são um espelho melhor, assim, que pode ser visto fora do que é lá dentro, né? Que é aquela irmandade de si e tal, né? É uma coisa que até fala no Club Book, né? Que os anarquistas Brujah, eles querem, tem aquela bia com os anciões deles, e querem quebrar aquelas correntes, aquele sistema, mas não tem muito um ponto de vista futuro. Os Nosferatu já tem, né? Que é o ponto de vista do clã, né? Sim.
E e sempre, como sendo um Nosferatu, né, ele tem aquelas, ele é um anarquista Nosferatu, ele é um Nosferatu, então ele tem aqueles subterfúgios, né, de espionagem, podem ser muito bem vistos dentro de um grupo anarquista, né. Informação fácil, né? Ele consegue informação das outras seitas também, então ele pode, né, aos poucos ir liberando isso onde ele tá interagindo, então ele acaba se tornando um aliado muito valoroso, né? E se dá ruim, ele simplesmente pode ir pra uma outra alinhada, né. Isso, mete no esgoto e dá o vazare. Exato, então, exatamente. Tudo isso aí temos também os carniçais, né? Dos Nosferatus, que costumam ter umas peculiaridades um pouco diferentes dos demais, que depois que eles tomam ali o terceiro gole, né? Alguns deles podem começar a ter deteriorações físicas, eles podem começar a ter alguns problemas de pele, ou perder cabelo, alguma coisa. Em termos de mecânica, eles vão começar a perder aparência. Ou podem estar normal, mas todos os seres humanos vão perceber que tem algo errado com aquele cara. Os animais também. Eles vão perceber que tem alguma coisa errada com a aura daquela pessoa, com a presença daquela pessoa. Alguma coisa não tá certa, né? Eles vão começar a evitar também aquela pessoa. É uma das coisas que podem acontecer com carniçais dos Nosferatu. Então, vamos entrar um pouco ali nos reinos subterrâneos, né? Vamos aprofundar esses túneis, essa imensidão de podridão. Então pra te chegar, vamos dizer assim, eles chamam de Warrens, né? Então Warrens são os abrigos subterrâneos dos Nosferatus, vamos dizer assim. E o caminho até a Câmara dos Horrores, lá que seria o centro, você tem que passar pelas antecâmeras, né? E as antecâmeras são túneis, né? São caminhos que são feitos para talvez acabem passando a sensação de desconforto da pior forma possível. Então são caminhos que uma hora tu pode estar subindo, uma hora tu pode estar descendo, uma hora tu tá rastejando, outra hora talvez tu tenha que estar subindo escadas e coisas do gênero, e aí talvez a passagem comece a se estreitar em alguns lugares e se alargar em outros. É um ambiente que é feito realmente para perturbar qualquer um que tente se meter ali. O legal é que essa semana é assim como o Rafael descreveu, e na semana seguinte pode ser completamente diferente. Sim, ele pode ter rotas novas. Os caminhos são perenes. Isso. E pode ser que talvez nesses caminhos tenha algumas salinhas menores que provavelmente só os Nosferatus vão ter noção que esses locais existam, que às vezes eles usam pra conversar, debater, coisas do gênero. Fora que, a princípio, essas antecâmaras são cheias de armadilhas, né, também. Isso, pra que ninguém se enfie lá. Eu imagino, tá, algumas câmaras do submundo ali, como se fossem uma bolsa de valores, cara. Por quê? Porque uma hora tá subindo, outra hora tá descendo. Não por isso, não por isso. Porque é cheio de pessoas trocando informação. Só tirando os gritos do pregão, o resto até. Parece. Parece mais com o quê? Com som de beleza aí, velho. Gente trocando informação e fofoca, umas verdades, umas mentiras. Quer dizer então que o Nosferatu o submundo não são mais parecido do que o pregão lá, né? Eu vejo, cara, eu imagino. Tá fazendo cabelo e fofocando só que fazendo as unhas. Como eles são feios, eles ficam erguendo uma massa lá de um túnel novo. Passando a lixadeira nas unhas, assim, trocando informação do príncipe vizinho, pá. Pode ser. E se eu não me engano, essa parte dos Warrens é a única onde tem acesso, que pode ser levado pessoas que não são do clã, né? Porque é uma sacada, né? Tá cheio de túnel, um monte de coisa, mas tem salas pequenas ali. Aí tu leva ali, sei lá, alguém que quer fazer uma reunião contigo com alguns membros do clã. Aí tu leva pra ali os caras, tô dentro dos reinos Nosferatu, não tá nem na porta do bagulho. A recém pisou no pátio ali, na grama verde do vizinho. Digamos que tem o esgoto, né? O esgoto mais profundo não chega nem a raspar na tubulação, né? Nos caminhos que os Nosferatus criaram, né? Claro que os caminhos dos Nosferatus intercalam, né? Mas não chega nem próximo, né? E também pode ser uma boa pedida, né? Quando tu quer deixar um desafeto lá, né? Desafeto lá, vou te levar lá, e daí quem sabe uma hora some, né? E ele não sabe voltar, e uma hora. Não precisa nem fazer muito, né? Uma hora ele pisa numa armadilha, uma hora vai voltar sangue, vai entrar desespero e vai ser. Sim. A chance vai ter que sobreviver de ratos. Isso, a chance dele sair inteira é mínima. Mínima mesmo. Então, depois que tu passa por tudo isso, aí sim, tu chega na Câmara dos Horrores, que é onde começam lá os abrigos dos Nosferatus. E essa Câmara dos Horrores, ela costuma refletir muito a atitude da ninhada. Então, dependendo dos Nosferatus, podem ter esculturas ali, coisas do gênero,
banheiro. Podem ter, talvez, algumas decorações ali, que seja possível manter no subterrâneo. Talvez podem ter até chão acarpetado, coisa do gênero, poltronas, mesas, ou pode ser uma coisa totalmente depravada, assim, só com móveis velhos e coisa do gênero. Ali é onde se reúne os Nosferatus e onde eles costumam dormir também. Então, reflete mais ou menos a atitude da ninhada. Pode ser que tenha várias divisões, como quartos, cada Nosferatus tem um quarto ali escavado, que é o seu cantinho particular com as suas coisas, ou pode ser simplesmente um salão gigante, onde todos ficam ali em comunidade. E aí cada um se joga num canto ali pra dormir, e era isso. E depois da Câmara dos Horrores ali, nós chegamos aos Lagos de Desova, né? Que é onde eles costumam desovar muita coisa. Inclusive, eles colocam Vitae Vampírica ali, né? Para gerar todo tipo de, vamos dizer assim, de vida carniçal, entre aspas, dentro do subterrâneo. E o legal é que essa Vitae Vampírica que eles colocam lá não é de um único Nosferatu, é de uma galera, assim, sabe? Tu chega lá e, se quiser, põe teu sangue ali e já era. Cada um vai contribuindo que se quiser. Sim, lá os lagos de desova, né, geralmente são uma mistura de 3 coisas, né, sangue, nosferato, água e sujeira, né. Claro que geralmente ou quem os nosferatos se cuidarem da organização lá da desova, pode ser que eles tenham mais sangue, mas isso não é regra, né, e também não faz muita diferença. Isso, então eles colocam, normalmente os nosferatos anciões ficam responsáveis por abastecer com mais frequência pela Vitae ser mais forte e ela vai estar dissolvendo na água, né, mas geral é todo mundo fazer um poço ali de sangue, vamos dizer assim. Então pode ser que várias ninhadas de ratos vão ali, se alimentem daquela água, baratas, toda a vida subterrânea em algum momento pode se sentir atraída por aquele lago e beber um pouco daquilo. Com certeza esses animais vão se tornar mais estranhos, alguns podem se tornar deformados, alguns podem perder o brilho do olhar, se tornando uma coisa totalmente bizarra, e é normal. E em questão de regra, eles ganham força e vigor aumentados, né? Mas eles não são carniçais completos. Só uma pequena observação de que esse lago de desova, tá? Quando muitos vampiros vão lá e colocam seu sangue, isso não se torna uma Valderie. Parece, mas é quase. Não, o que faz a Valderie... Falta os rituais? A magia envolvida, né? Exato, a magia envolvida. Não é só sangue misturado lá, o sopão lá vai fazer Valderie, né? É uma Valderie? Quase, porque falta o ingrediente que é os rituais. Sem os rituais tu não tem uma Valderie. E Valderie não vai água, né? Aqui também tem sujeira, né? Aqui tem tudo, tipo assim. Que na real isso é a Valderie dos Nosferatus. mais ou menos isso. É uma... Como eu posso dizer? Como é que é o nome daquele... Quando tu quer comprar um remédio e... Genérico. É um genérico, uma Valderie genérica. Porque dentro desses lagos de desova podem ter dejetos, pode ter um monte de porcaria que os animais vão ali e comem. E se esse lago não é abastecido regularmente, os animais começam a ficar com fome, é bem comum que eles entrem em um frenesi talvez parecido com o vampírico de fome e, sei lá, se tipo, vou dar um exemplo no It, aquele gurizinho que perdeu o barriquinho, vai lá pegar no esgoto, quando vê um bicho puxa ele pra dentro e devora ele. É bem possível. E talvez pessoas que cheguem muito próximo dessa forma de vida do submundo ali, com eles famintos, eles podem atacar e podem matar as pessoas. Mas não acontece tanto isso por causa que por causa além da mistura, né, de vários sangue de vários membros, a questão de ser dissolvido em grande quantidade de água, né, faz com que ele fique bem insosso, né, então não fica aquela força vital tão grande. Isso tem também. Vamos falar sobre as redes de informações? Só um pouquinho, peraí. Tem talvez costumes, e talvez seja lenda ou não, que alguns humanos vivem nesses subterrâneos, tá? São formas, talvez, de carniçais, famílias de carniçais mantidas nesse subterrâneo. Família é muito forte, vamos chamar de carniçais mesmo. Que poderiam ser bem semelhantes a neandertais, mas diz que isso não é confirmado, assim. Mas existe a possibilidade de existir esse tipo de vida carniçal no subterrâneo. As redes de informações, então, são... vamos dizer que tem um paralelo com negociações ali que o clã faz entre si, né? Maurício, quer dar essa informação? Já que tu é o Nosferatu, quer nos passar essa rede de informações? Não. Tararam. Digamos que rede de informação seria aquela... Legal é que ele falou bem... Não. Ele olhou sério, tu viu? No Fatality? Não. Não quero passar, não vou falar. Eu vou falar, do que tu vai me dar? A favor menor? Me lembrou aquele meme do Morre Demônio. Morre Diabo. Nossa, tinha amigo que fala que eu faço a cara de vez em quando.
Mas foi exatamente isso que tu fez, cara. Vai lá, toca a ficha aí. No caso, rede de informação seria, como tem um exemplo, né, que eu acho que tá no Cambook, que é onde é o bar onde os outros contatos se reúnem no final do seu trabalho para conversar, né? Então... É um salão de bebês pra fofocar. Então é meio que tu pode ter... É uma coisa mais rarefeita, né? Não é tão específica, né? Então, tipo, não é certo que tu vai descobrir o que tu quer, né? É uma coisa mais... A informação que vem a ti não é... sabe, geralmente a informação que tu quer, né? Vai de ti usar ela do melhor jeito possível, né? Sim, as redes de informações, elas são basicamente uma das ferramentas do clã, né? São uma das ferramentas de uso que o clã tem em estabelecendo essas redes. Essas redes também podem existir através das comunidades hackers, né? Da Shreknet, que troca esse tipo de informações entre o clã, entre as ninhadas e comunidades que usem de dispositivos eletrônicos, que é o que é muito comum nos tempos modernos, né? E também talvez, através da disciplina do animalismo, alguns Nosferatus conseguem segredos pequenos ali, conversando com os animais que ficam próximos de humanos, ou porventura, talvez, consigam ficar perto de outros vampiros. Então, os Nosferatus conseguem ali trocar uma ideia com esses animais, catar o máximo que eles conseguem de informação, e aos poucos e largando essas informações pro clã se for de interesse do Nosferatu ou guardar pra ele mesmo, né? Então, é possível que aconteça escândalos dentro vamos dizer assim, desse modus operandi do clã. É possível que alguns Nosferatus vendam informações falsas. Não é uma coisa muito incomum, mas... não pode ser um costume que isso aconteça, que fiquem vendendo informações falsas, porque aí o clã começa a perder credibilidade, né? Aí fica complicado, porque eles são o clã conhecido por ter a informação. E todos os clãs, ou em sua grande maioria, vão manter um ou outro Nosferatu para ganhar informação. Mas quando os Nosferatus começam a passar demasiadamente informações fake, eles já vão começar a perder credibilidade e esses vampiros vão querer buscar outras fontes de informação. Sim, como Giovanni, por exemplo, que Exato. também são mercadores de informação. Até hoje esse negócio de Giovanni, mercador de informação, não me desceu, mas tudo bem. Por quê? Claro, não vai te descer, né, Nosferatu? Não, mas O monopólio de informações tem que ser do clã, óbvio. Ficam o dia inteiro no túmulo brincando de ossinho lá e tem informação. Que porra é essa? Eles controlam espíritos, né, meu? Os espíritos xereto. E aí, o que tu vai contra-argumentar O agora? que tu prefere? Tu prefere mandar espírito lá pra xeretar ou tu prefere mandar uma mosca, um rato, um gato? A mosca é meio Uma difícil. barata. Mas Uma barata. Ratinho já dá. Ratinho já tá. Mosca é mosca não dá, mas Ratinho já dá. rato vai. Que animalismo e insetos é uma coisa controversa. É bem Nosferatu, né? A mosca não dá. Não, Mano, tu ficou ratinho já dá. bem Ratinho já dá. cabisbaixo, tu viu? Baixou a cabeça que não, mosca não Mosca dá. não dá, mas ratinho já dá. Bem que eu queria que pudesse mosca. Pena que não funciona em mosca, animalismo, porque é muito Não, mas fraca vem a cá, boca, mas e ratinho já dá. aquela qualidade, defeito do Senhor das Moscas? Então, é uma coisa que... É um defeito. Vai mandar a mosca e buscar a informação, ela volta. Porque ela te quer, por causa do defeito. Ela quer você. Ela te ama. Ela te ama, ela cata cosminha. É que ela, digamos que ela teria... Ela faz esse 2 com as patinhas. Ela faz coraçãozinho com as patinhas. Digamos que seria difícil para uma mosca te passar uma informação até pelo, né, dificuldade, a distância, né, nas nossas espécies, né. Não, eu vou aqui te entender, eu só tava te zoando mesmo, cara. Não, Eu só tava te zoando. Não, é que eu já ouvi esse papo aí de usar baratos, usar o escambau para pegar informação e não é bem assim. Não é, mas se tu parar para analisar, tem no vis-a-vis, eles usavam barata pra trocar compras e vendas de cigarro, cara. Onde isso, velho? No vis-a-vis, meu velho. Onde? No seriado? Não cheguei a ver. Cara, é um seriado de cadeia feminina, trimassa. Tá, ok. Ou é no Orange, um dos dois. Deve ser no Orange. Pode ser no Orange. É um seriado de cadeia feminina. Que eles usavam barata pra compra e venda de cigarros. Então, como eu tinha falado, essa parte da Shreknet foi um fenômeno que aconteceu no clã, né? Que começou a ser trazido mais na época moderna, né? Que é para se espalhar realmente essas redes e comunidades de hackers para poderem trocar informação mais rápido entre o clã. E facilitar o trabalho do senhor do conhecimento, né? Isso, facilitar o trabalho de todo mundo, na geral, né? De todo mundo, na geral, né? Então, os Nosferatus, eles não ligam muito pra avatares e coisinhas fofinhas e pra um ambiente legal. É linha de código bruto ali, que às vezes os Nosferatus só sabem quem tá falando pelo maneirismo de falar, do jeito que a pessoa tá escrevendo, porque não tem ali. Talvez alguns sistemas da Shreknet tenham talvez só o nick
daquele Nosferatu ali, só, talvez, provavelmente não tem isso, e fica espalhado por aí, né? Infelizmente foi isso que acabou vazando e criando a Segunda Inquisição, né? Mas isso a gente fala outra Tem vez. que ler sobre isso. Ô Maurício, e como é que são a criptografia da ShrekNet? Cara, elas, tipo assim, elas não têm um servidor, né, específico lá que tu acessa, né? É mais ou menos como eu falou, né? É tipo, imagina só cabo, e que interliga entre si. A princípio, tu tem que ter pra tu ter acesso a isso, a princípio é só no Warren, né? Eu tenho que ler esse negócio desse vazamento que até agora não entendi direito. Mas a princípio tem só no Warren e... Ô, Rafael, vamos trazer um Nosferatu mais informado. Eu não tô desatualizado, não tô Vamos trazer um Nosferatu mais atualizado. Existe diferença entre desatualizado e desinformado. Eu tô desatualizado. É que o Loira é que ele tá se controlando, que senão ele ia começar a falar dos protocolos que tem dentro da UDABN, né? Ele tá... Mas fala pra nós. Ele tá dividindo conhecimento pra não falar da UDABN. Como é que é os protocolos dentro da WBN? Dentro do Live de Vampira Máscara ou LARP de Vampira Máscara? Digamos que eles aprofundam mais essa questão aprofundaram um pouco melhor, na minha opinião, essa questão da troca de informação pela ShrekNet, né? Porque eles usam, tipo assim, é uma coisa mais, não é tipo, é uma coisa meio que um humano normal, entendeu? Um humano, né, sem nada sobrenatural, não conseguiria acesso a isso, até porque é uma comunicação não simplmente 01, né? Sim. É 01 barata, mosquito, não é tão, 2, 1, 3. Não é binário. Não, é uma coisa muito mais, né, é um mistério, assim, como que faz direito, assim, porque a princípio é só um monitor, né, que eles falam, é um monitor com um teclado lá e tal, né, um monitor que não tem, tipo assim, placa de vídeo, HD, nada, é meio que um isoporzão velho, assim, e tal. É uma coisa que pega um pouco mais sobrenatural, né, uma mistura dos dois, uma coisa mais, né, uma mistura, né, que eles tentaram fazer. E daí, até por isso, né, que daí tem essa dificuldade, né, é só feita através do Warren, né, pra ter acesso a ela, precisa de um cara mais, que tem um rank acima do teu, né, na ShrekNet. Sim, é anônimo, né, a princípio, né, mas tem os caras que controlam, né, as questões, né, os acessos, onde tá acontecendo e tal, abrem novos acessos em outros Warrens, quando ninguém abre um novo Warren. E também o cara precisa de ter uns terminais especiais que só os Nosferatu sabem fabricar, né? Sim. Se não tivesse terminal, tu não consegue. É um Goblin, assim, até nessa questão. Isso é tudo dentro do live, nada dentro do RPG de mesa. Não. A mesa existe, só que é uma coisa mais simples, eu diria. É mais Não, porque simples, é tão organizado quanto o do live. Não tem tantas especificações, né? É uma coisa meio... Sim. Até porque esse de mesa aqui, às vezes algumas criaturas sobrenaturais conseguem invadir a ShrekNet. E aí aqueles Nosferatus que estão ali conversando, eles vazam daquela sala de bate-papo e vão pra outro lugar desconhecido. E aí essa criatura vai ficar batendo pino ali até descobrir onde é que tem outros Nosferatus. A exemplo disso, os adeptos da virtualidade, que são magos fodões em tecnologia, conseguem fazer isso. E talvez alguns andares do asfalto. Talvez. É médico, uma linha específica também. Porque por mais... exatamente. Eu não queria falar isso, né? Mas já que tu citou... Exatamente, porque por mais... Eu já brinquei com isso aí. Porque por mais tu seja um sistema extremamente protegido, conversar com o espírito da tecnologia e conseguir enganar o espírito da tecnologia, meu Deus, né? Tem que ser um mega sistema. É um ambiente sobrenatural, né? Diferente na UDABN, que com certeza esse espírito não vai achar nada, por mais poderoso que ele seja. Tu chama, sei lá, o Weaver não invade não invade a ShrekNet. Não acho que ele é tão super poderoso assim, né? Tem uns poderes, mas isso aí é mais bufado, assim, é mais forte do que... Não sei, tem minhas dúvidas. É mais forte que ele mesmo, com certeza, né? Porque até tem essa questão mais... Né? O Weaver se monta que nem o Megazord, assim, e a ShrekNet se monta como outro Megazord, eles ficam brigando e ninguém... Cara, isso me lembrou um tokusatsu que tinha na minha infância, que o cara pegava e entrava pra dentro das redes de computação, e lá dentro ele virava um Megazord e... Eu lembro disso, cara. Que eram uns caras, guris de escola e pá, né? Exato, era um guri de escola, e se não me engano, ele entrava pra dentro do computador dele. Ele parecia um Ultraman, né? Exato. É o Tokusatsu. Só que era americano, né? Era americano. Eu acho que era americano, eu acho. Os atores eram americanos.
Que aí ele entrava dentro do computador e ele brigava com os vírus, um bagulho assim. Cara, era muito bizarro aquilo, cara, mas era divertido, cara. E ficava a guria no computador pro lado de fora Exato, ajudando ele e ficava lá tal. de fora, exatamente. E ele tinha um outro amigo que também sabiam que eles eram desse Eu bagulho. lembro de um filme que tinha um plot parecido. Não, era um Tokusatsu, agora eu não lembro o nome, Tokusatsu cara. americano, isso aí. Que até quando eles iam ajudar ele, às vezes eles conseguiam usar, tipo, umas navezinhas. E aí eles ficavam controlando pelo computador. Geralmente esse guri, ele utilizava um carro, que se usava no robô. Mas quando o pessoal de fora, fazendo um auxílio, eles mandavam umas naves. Era muito bizarro, mas era divertido. Mas era divertido, eu gostava. Era divertido. Era bem divertido. Uma coisa agora que eu fui relembrar aqui, que no caso, essa tecnologia, né, da informação, da Telekinet, é uma coisa muito nova pra gente que é mortal, assim, né? Imagina pra uns vampiros que tem séculos e é o tempo passa diferente pra eles. Então é uma coisa que eles tiveram que se adaptar, né? Adaptaram até rápido, né? Tiveram que pegar... abraçar gente nova, né, pra isso. E digamos que eles até mesmo colocam gente, né, trabalhando meio que 24 horas nisso, né. Meio que eles dispõem tudo que for necessário pro membro se manter e tal, mas ele fica só lá no hora mexendo com isso aí, E né. Carniçal? Carniçal, ele tem acesso a essa rede de informação? Não tem. Então Carniçal não poderia fazer uma manutenção disso? Não, porque não tem acesso. Também aí temos gincanas dos lixos, né? Que os Nosferatu organizam algumas gincanas dos lixos, que são os anciões ali que organizam, né? Fazem às vezes uma listinha de coisas que os Nosferatus mais jovens às vezes têm que furtar, né? Então pode ser, sei lá, furtar a faca preferida de um Brawlhalla, ou roubar o espelho de corpo inteiro preferido de um toreador lá. Ou sei lá, pegar... E aí vai conforme o nível, né? Por exemplo, pegar o livro preferido que aquele treme ele sempre tá lá dentro do Elise, por exemplo. Uma coisa do gênero. Não roubar dentro do Elise, né? Mas esperar o cara sair. Então, conforme vai aumentando o nível da dificuldade da brincadeira, eles mandam os Nosferatus mais experientes, mais velhos, né? E é tipo uma gincana. Sim, vai tanto de coisas, né? De pegar coisas, mas também de informações, né? É como se fosse quase uma pegadinha macoviana. Uma plank, né? Quase uma plank. Mas é uma coisa mais um pouco diferente, porque também na minha visão, isso aí é mais uma coisa que vai instruir os mais jovens, né? Porque não tem muito aprender tão nada, né? Então, os caras meio que ensinam na prática, né? Então não deve ser impossível os caras botarem umas informaçõezinhas assim, botei informação X lá. A vivência, ela te ensina muito mais até do que a teórica, né, cara? Sim. Tu vai aprender na prática. Tu vai ler e muitas vezes tu pode não entender, mas na prática tu vai aprender. Isso. Eles botaram uma informação específica X, né, meio que escondida dentro das informações verdadeiras, só pra ver, o fulaninho com essa aqui eu escondi bem, né, mas é falsa, só pra como um jogo mesmo. Então tem a forma de arte Nosferatu, né, que pode ser, sei lá, eles podem torcer umas latas de lixo lá, emendar e fazer uma flor, sei lá, ou eles podem pegar sucata de carro, alguma coisa bizarra, eles podem olhar e achar aquilo que é arte, assim como também trabalhos em pedra, né, já que eles vivem muito abaixo da sociedade. A arte dos Nosferatus, ela é diferentemente das artes do Toreador. O Toreador já vê mais formas artísticas tais como Portinari, Picasso. Já os Nosferatus já é completamente diferente já. A arte do Nosferatu é mais próximo, tipo, de que alguém fosse falar com um parâmetro nosso, assim, seria a arte modernista, né? Tipo assim, né? Que nem aquela clássica, né? Aquele meme Victório, né? Eu falo, é arte porque tá no museu. Vamos dizer, não vou entrar em discussão artística, mas beleza. É uma questão mais, se fosse comparar, seria uma arte mais modernista. Arte moderna. Tipo assim, vai ser, ou como o Rafael falou, uma coisa mais rústica, assim, né? Uma coisa mais pedras de um jeito X, arquitetura, né? Na real, a gente não temos um embasamento pra falar sobre isso, que não é o nosso trabalho, né? A gente não trabalha com a arte em si. Se a gente trabalhasse com arte, a gente teria um embasamento melhor pra poder falar sobre isso. Sim. E também os Nosferatus às vezes cultivam florestas de fungos, não sei se a floresta é muito correta, mas eles costumam cultivar vários fungos ali, que alguns brilham no escuro por ter luminescência e coisa do gênero, então é possível que tenha ambientes dentro do Warring que são tomados por puderem fungos. nos corrigir? Pois é, aceitamos. Então, é isso. Depois tem os Nictuco, que a gente já falou sobre os Nictuco. A gente pode fazer um podcast só sobre esses caras. Que com certeza vai dar um grande podcast somente sobre eles. Podemos falar várias teorias, que são onde vivem, que se alimentam e seus membros conhecidos. E da onde vem? Né? De onde vem a gente já falou lá na época do outro Nosferatu, lá no outro podcast da história Nosferatu. Bom, daí a partir de então,
Daí nós temos aqui qualidades e defeitos dos Nosferatus. Só pra salientar, né? Só pra relembrar, né? O Nictus seria mais ou menos o arqui-inimigo dos Nosferatus, né? Só isso. São aqueles quarta geração criados direto pelo Nosferatu. Aqui tá isso. E nessas qualidades e defeitos, nós temos uma imensidão de qualidades e defeitos. Tanto boas quanto ruins. Aí cabe do jogador definir o que é bom e o que é ruim. Essa é a definição de qualidades e defeitos. Que tem... Uma tão boa, outra tão ruim. Exatamente. Mas, algumas qualidades são boas, outras qualidades não são tão boas. Cabe o jogador definir o que é bom para si. Depois nós temos também antecedentes e habilidades para os Nosferatus, tá? Isso tudo tu consegue encontrar na terceira edição revisada. Vale a pena só salientar ali que aquela habilidade deles ali, o que é um antecedente novo, rede de informações, eles coletam aquilo que as outras influências da cidade estão conversando nos bastidores. Então, quando, vamos dizer assim, sei lá, o pessoal que dá informações da polícia ou de outro lugar, sei lá, estão reunidos tomando uma cervejinha no bar, a rede de informações são os caras que estão ouvindo o que eles estão conversando. Então pode ser que tu consiga algumas informações diferentes do que tu conseguiria normalmente numa influência comum. Eu gostaria de comentar de algumas qualidades e defeitos, né, que eu acho importante. Vai, toca a ficha. Que tem uma clássica, né, que é uma qualidade que faz os teus dentes ficarem, tipo, maiores e deformados, assim, fica meio um dente de javali, é uma coisa misturada. Os dentes acavalados. Só que os dentes acavalados, né, fazem tu dar mais dano quando tu morde alguém. Então, né, que alguém quiser fazer o abraço da morte aí, é um bom combinho, né, abraçar o cara com potência e só morder até arrancar a cabeça. Mas tu morde assim, atravessa o pescoço. Dá um pouco mais de dano, assim, do que uma mordida normal, né. Outra coisa que é interessante também é a habilidade cultura, né, que é aquela habilidade cultura sobre a cultura, sobre a Camarilla, cultura sobre isso. Exato. Que muitos Nosferatus costumam comprar, né. Lore, né? Não, o Lore. O Lore. O Lore, que é um termo que tá mais moderno agora, se popularizando é Lore, a Samita Lore alguma coisa. Exato. Também. Então, esse conhecimento aí, muitos Nosferatus possuem, talvez, vários níveis, que como eles trocam e vendem informações, às vezes tem que saber se o que eles estão negociando é verdade ou não, né? Pra não vir nem o carinha ali mentir e conseguir informação. E muitas vezes, né, o narrador ele pode utilizar isso aí, tá, como mecânica de jogo. Porque, o Nosferatu tá ali observando dois historiadores. E os historiadores estão fazendo alguma prática do clã deles. Daí o narrador pode dizer, tem lore historiador? Não, tem cultura historiador 2. Toca aí, cara. Toca aí pra saber, pra te entender o que tá acontecendo. Isso aí. Então tu pode, o narrador, juntamente com o jogador, vocês podem, né, conversar, tá? E ver se é possível, se cabe na campanha daquele narrador. Se este antecedente é bem-vindo ou não. Tudo isso tem que ser debatido com o narrador. Outra qualidade bem importante, né, que é o reflexo falso, né, que permite que o vampiro, o Nosferatu, consiga se esconder de câmeras, né, com sua ofuscação, que geralmente não é possível, né, que as câmeras modernas e tal conseguem pegar um Nosferatu ofuscado, mas com essa qualidade não conseguiria. Um companheiro réptil, que a gente comentou, né, tu pode ter um jacarezinho albino de brinde, né, de presente. Tem o cara de mal ali, né? É o cara de mal, que é uma qualidade que te permite, uma qualidade bem cara, de 5 pontos, né, que te permite não ter aparência 1, que nem eu pensava anteriormente, mas que tu, mexendo alguma coisa no teu corpo, assim, botando um lenço e tal, tu pode passar só como feio, não como monstruoso. Tu não vai ser aquele cara todo desnivelado, com talvez o braço de maior que o outro e perna e coisa tipo. Tu até aparente tem uma aparência humanoide, mas tu continua com a aparência zero. Então, se tu se cobrir ali com touca, talvez botar um cachecol no rosto, coisa do gênero, tu até consegue conversar com outros mortais assim, ocultando essa aparência horrível, sem chamar muita atenção. Só que tu é muito bem visto pelos outros amiguinhos, né, porque só tu que não tem, os outros tem que usar ofuscação e tal, e só tu que, com essa habilidade aí, essa qualidade, essa coisa tua, tu consegue falar com as pessoas sem usar dons, né? Então, eles invejam, né? Tem meio que uma invejinha. Um defeito bem interessante, né, que é o traidor, né, que seria o cara que fez o que foi ostracizado, não tem mais auxílio do clã. E é contagioso, né? Que tu tem uma doença em ti, então tu é um perigo pra máscara ambulante. Porque se tu andar perto de mortal, pode passar uma doença pra ele. E daí, se começar a dar num ponto X, dar uma epidemia lá, o pessoal vai pesquisar, né? Vai atrás, né? Vai pesquisar, e isso aí pode ferrar os teus amiguinhos, né? Então isso é um defeito bem chato. A princípio é isso, tem alguns exemplos ali interessantes de armas improvisadas e potência, tipo tampa de bueiro, que tu precisa de uma proeza de nível 5, cara, te dá dano. De bueiro
eu acho fantástico, Arremesso de cara. tampa de bueiro. Acho fantástico a arremesso de tampa de bueiro. Tem ali portão arremessado, também tem motocicletas, pegar uma motocicleta e arremessar em alguém, e também um carro popular. Mas aí tu é o cúmulo do daí cúmulo. tu é o cara da potência, né, meu? É potência e jogou a ponto de sangue e força lá pra cima. Eu né? nunca fiz, mas tenho vontade. Daí nisso, tem ali também, dentro da terceira edição, tu tem mais qualidade. Tu tem mais. Não, o loiro ele tá. Hoje ele tá impossível. Tá loirita. Não, hoje tá. Aqui, ó. Exagero, velho. Exagero também. Exagera, velho. Tô aqui. Nós temos também ali membros notáveis, né? E depois alguns exemplos de personagens. Considerando achar importante falar a forma de caçar deles. Pode falar. Né, que ele dá alguns exemplos, né, de alguma forma de caçar que os Nosferatus têm, né, que seria uma forma que seria mais de Brutamonte, né, que seria nada mais que usar a tua potência pra prender a pessoa e se alimentar dela. Bater com a cabeça na parede e desmaiar. Até apertar o cara até ele não vai se mexer e só se alimentar. Dá um mata-leão. Vai, ali. depois o cara acorda todo gosmento. Imagina que vai pensar. É. Pega um Nosferatu do jiu-jitsu ali, pega ali, ó, mata-leão, que a pessoa apaga e vai ali, se alimenta e larga na Como rua. é que é o barulhinho do golpe? E já... E aí vai ali, larga a pessoa ali, ó, já era ali, ó, dorme. Imagina os fiados dando um triângulo de perna ali, o humano batendo assim, tipo, me solta. Vai, chega o outro Nosferatu como juiz ali, ó. Dois. E aí apagou, já era, vai ali se alimenta, vai saber. O Nosferatu brasileiro. BJJ que eles chamam, né? Brazilian Jiu-Jitsu. Vai saber. Daí teria o escravo carniçal, né, que não é um carniçal, mas é um cara que, tipo assim, ele tem um vício pelo teu sangue, né, então que uma hora ou outra vai ter que vir até ti. Então tá, dá um sanguezinho pra ele, mas pega 3, 4, né, daí tu fica nessa. Tem o boneco de sangue, né, que tu pega, assim, esse aí tá mais chatinho, né, tu pega o cara mesmo e força ele, aprisiona ele e faz com que ele se encha, né, que ele fique grande, né, até é só usar ele de fonte de sangue. Tem uma coisa mais calminha, que é o acalmar a besta, né, que é usando animalismo, tu consegue acalmar a besta de se tu consegue acalmar a besta de um membro, tu consegue com certeza acalmar um coração de um mortal. Então tu usa ela no mortal pra ele ficar calminho, tu se alimentar, então até ele voltar assim. Subjugar a besta. Acalmar a besta. Mas é subjugar. E nos membros notáveis, nós temos... Tem mais umas outras métodos, né? Tem uma que é mais perturbadora, que se alimentar de gente dormindo, né? Como é que eles chamam? Bicho-papão. Bicho-papão, pros Nosferatu é bicho-papão, mas pros vampiros no jargão, tem no jargão deles ali. Uma coisa, sirenes, uma coisa assim. Sim. Agora naquela edição tem um jeito de, uma coisa mais, que tu pode, qualquer clã pode fazer esse jeito. Eu não lembro se é sirene ou o que é, que tu se alimenta só de gente que dorme. Tem a clássica no chat do UOL, né? Tu vai lá Chat do UOL. Nosferatu é antigo, velho. Hot Vampirinho 666, aí tu marca o encontro. Daqui a pouco tá no 138 ali. Né? E a tática de bando, né? Como eles são bem irmãos entre si, né? Bem companheiros entre si, então não é impossível tu juntar 3, 4 Nosferatu e caçar uma galera, assim, caçar um pessoal. Digamos que é isso. Que eu acho uma parte bem importante de falar. E também nós temos os notáveis, que o notável que para mim é o mais notável é a Baba Yaga. A Baba Yaga. Digamos que foi a única que eu olhei, assim, tecnicamente, nem sei as outras notáveis. Tem o Celebrus. Sim. Foi o cara que foi o príncipe Cara, maior a que Baba abdicou. Yaga, ela, em termos gerais, ela dominou a Rússia. Todinho, Ela disse, a Rússia aqui é minha casa e deu, meu território. Até deitarem ela causou muito problemas, presa de prata, uma galera lá na Rússia. Lupino, né? Uma galera na Rússia, ela causou muito problema. Sim, tem até a hipótese, né, a lenda, né, dela ser aquela A mulher que fugiu do Nosferatu antes dele fazer lá as merda lá e ser amaldiçoado por Caim. Mas chegamos ao fim então, né? Cara, temos mais algo a dizer. Fala aí, mano. Maurício, me dê o seu Nosferatu. Ele quer que tu fale do João. Não, eu sei, eu tô pensando o que eu falo já. Tu não quer falar pra não entregar seu char para o pessoal do live de Porto Alegre, assim, seu histórico. Nem assim o pessoal se pilha, subir em cima do João. Nem assim o pessoal se pilha pra subir em cima. Quer dizer então que tu pode falar abertamente sobre o teu personagem, que todos os outros players não conseguem te derrubar. Não é bem isso, né? A questão é mais que... o que eu vou falar é mais do que eles mais ou menos já sabem, né? Então fala aí pros ouvintes.
é que o João, né, o João Padilha de Albuquerque, né, o sobrenome eu botei aí só pra ficar mais bonitinho, mas ele é mais conhecido por João mesmo. Ele é um Nosferatu grandão, assim, que com referência em magética eu usaria o Solomon Grunt da DC, né, que é aquele ser pálido lá e grande. Ah, sim. Salomon Grant. Ele é digamos que um senhor meio rabugento, assim, né, que não se preocupa muito, né, com questão de autoridade, status, essa coisa, né, já se meteu em problemas que ela disse uns anos atrás. Deixa eu ver. Fora isso... É conhecido por ter jogado os boletos no peito do príncipe no meio do Elício. Tem uma... Paga esses boletos. Aconteceu uma questão de... Aqui, ó, a conta da doença atrasada aí, ó. Conta de internet do óleo tá atrasada, paga esses boletos. Aconteceu a questão de que o príncipe tava com o Toreador, tava com uma rixa com o Nosferatu, e como já foi dito, né, os Nosferatu têm aquela irmandade entre si, o João foi tirar por ele, né, nunca mais faz isso, porque aquele cara, eu quase dei se eu pudesse, eu dava como é que eu acabei de falar da frase lá, Um ostracismo? Um ostracismo nele, por mim eu dava, só andou por... No Sem Dedos? Não era ele. Não, era um player. Era um player. Era um player. Um ostracismo no player lá, por causa que ele... Não gostei muito do que ele fez depois e tal, de como ele fez, né, mas como eu não quero... Mais coisa de jogador não fiz. mas ficou com pena do jogador. Sim, vamos dar... Não deveria. Tu tem que ir, ó, personagem para personagem. É que só não tem eu de Nosferatu jogando lá, eu queria que ela ficasse e no final da puta sumiu. Acontece, normal. Os caras fazem besteira e param de jogar. Tá aí tu, Rafael. E não fala, acabava dos boletos aí, daí aconteceu que ele... Acabava dos boletos. Agora começou, não ia falar. Fala dos boletos aí. Daí que ele fez uma carta lá, né, uma carta todo choroso lá, né, daí o João usou isso aí como artifício, né, já tava com outras picuinhas com ele, daí fez umas 50, 100 cópias daquilo lá, jogou no peito do príncipe e falou, o que tu me diz sobre isso? Daí deu umas putaria depois, mas isso aí ainda tá em aberto. Isso a gente fala outra hora. Vejamos... Cara, eu só fiz um Nosferatu até hoje, que foi pra jogar lá com o Marcos, porque tava precisando. Não tem muito o que falar. E alguns Nosferatu tu já tinha presenciado de vista de esse Nosferatu aqui é pica. O Padilha só. O João Albuquerque de Padilha ali. De Albuquerque. Essa coisa. É o Padilha de Albuquerque. Sem Dedos? Não quer falar de Sem Dedos? Sem Dedos também, era um personagem bom pra caramba. O Michael interpretava ele muito bem. O problema é que ficar brincando de magicazinha, daí... Ele era um personagens. Ele era muito sarcástico, era legal, mas... Não, porque ele ficou brincando de magicazinha lá, quis aprender as mágicas dos laçamitas lá. Pois é, ele comprou a amizade do clã e achou que ia aprender Duranque e não rolou. E perdeu o personagem. Não perdeu. Não perdeu. Tá lá, só teve que cortar essa parte. Porque é toda uma confusão, porque o senhor dele tinha isso, e aí quando foram falar com o senhor dele, o cara disse que não ia ensinar. E a moral é que tinham combinado que ia ensinar. Deu um batom. O senhor dele tem isso mesmo, no live mesmo, né? O Oref. Oref. É muito Nosferatu, tem essa porra aí. E tu, Henrique? Cara, eu já fiz alguns Nosferatus. Todos os Nosferatus que eu fiz eram muito ladinos, cara. Não tá errado. Eu tá jogando D&D com o Nosferatu. Mais ou menos. Não tá errado. Mas eu gosto de jogar com clã, cara. Gosto de ser aquela coisa furtiva. Diferentemente de quando eu jogo de Tremere. Pois é, né? Então... Tem que mostrar fogo, né? Tem que tacar a bola de fogo nos amigos. Cara, eu não gosto disso, cara. Eu não gosto de cenas chamas, cara. Por incrível que pareça, eu não gosto. Tem uma galera que curte. Eu concordo que é efetivo, mas eu não gosto. Pra mim, tudo tinha que começar com linha do sangue e depois também acho. Aí, aprende outra coisinha aí. Concordo plenamente. Também acho. Chega no nível 5 ali da linha do sangue e tu aprende o resto. Mas algum recado, Maurício? Que tu achou de gravar aqui o cast? Participar conosco e tal. Exato. Foi bem legal. Esse aqui eu, como conheço um pouco mais, assim, dessa vivência aí diária / noturna dos Nosferatu, aí eu consegui falar um pouquinho melhor do que a história do clã. Sim. Ele tá punheteando o bagulho assim, ó. Não, ele tava. E aí começou a fazer barulho, aí eu disse pra ele tirar a mão. Não, eu só passo um adendo aqui que é uma pena que a Morgan nem o Felipe puderam comparecer pra poder gravar este episódio devido à saúde. Acesse, né? Os recados? Sim, acesse as nossas redes sociais, no Facebook Vale das Trevas, no Twitter e no Instagram também vai achar lá com nós com Vale das Trevas, provavelmente da ponte pra cá. Só tem nós por lá. Críticas e sugestões, mandem pro e-mail valedastravas@gmail.com e visitem o nosso espacinho na internet, www.valedastravas.com.br. Nós estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast. Caso você tenha algum material que queira se desfazer,
livros de RPG, dados, nos envie um comentário ou com e-mail dizendo, eu quero me desfazer do meu livro, quero vender o meu livro, quero vender os meus dados, que a gente vai divulgar para você nos classificados da Ponte. É isso aí. Então eu sou o Rafael Damascena e desejo para vocês um forte abraço. Maurício? Um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra quem estiver ouvindo aí. Eu sou o Henrique Ferraz e estou xeretando a caixa de gordura para ver se não tem nenhum Nosferatu e até mais. Falou.